Não deixe de dar um abraço neles e dizer a eles o quanto você espera que o Senhor cumpra na vida deles o querer dele. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos agora seguir para o momento da palavra de Deus. E antes de abrir a palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês um poema que chamou muito a minha atenção e está interligado ao tema que nós vamos falar nessa noite. Esse poema se chama Os Pobres. É um poema de Cecília Meirelles. Talvez você já tenha lido esse poema em algum lugar. E esse poema ele diz o seguinte: os pobres não têm palavras, têm sons, têm gestos, têm gritos. Os pobres não têm relógios, eles têm o tempo. Os pobres não têm espelhos, têm olhares. Os pobres não têm livros, eles têm história. Os pobres não têm canções, têm vozes. Os pobres não têm caminhos, têm pernas. Os pobres não têm destino, têm esperança. Os pobres não têm justiça, eles têm Deus. Esse é um poema que trata com beleza a dor daqueles que estão à margem. Aqueles que, como a realidade de milhões, não têm acesso a coisas básicas, a coisas necessárias, e muitas vezes nem justiça eles têm o direito. No entanto, eles são o que mais entendem, geralmente, sobre esperança. Eles entendem sobre não ter quase nada, a não ser Deus. E o trecho da carta de Tiago dessa noite, e agora eu peço você que abra sua Bíblia comigo, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11, vai tratar algo a respeito disso. E aprenderemos pela graça na palavra de Deus. Capítulo 5 da carta de Tiago, do versículo 1 ao versículo de número 11. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim, queridos: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar com um fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor.
Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Você pode repetir comigo essa parte? A parte B do versículo 11? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar. O Senhor nos ensina a respeito da Tua verdade. Nos mostra, Deus, a Tua graça nessa noite. Mais uma vez, Senhor, alimenta-nos daquilo que o mundo não pode nos dar. Nos ensina, Senhor, dessa paciência que persevera. Não nos permita, Deus, desejar como os homens do mundo desejam viver e nem nos tornar como eles. Nos faz, Senhor, esperar em Ti, com paciência, a recompensa que para nós está guardada naquele dia. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O poema Pobres, de Cecília Meirelles, fala exatamente aquilo que Tiago, nesse texto que acabamos de ler, trata. Ele denuncia nesse texto os ricos que exploram os pobres, e logo em seguida chama os irmãos a terem paciência, a serem perseverantes e a terem firmeza de coração no Senhor. E o que nós vamos aprender nessa noite é a respeito da prova, da paciência que persevera. Nós estamos indo para o fim de uma série de mensagens na carta de Tiago, que se chama Fé à Prova. E Tiago está encerrando as últimas palavras que ele tem para dizer a essa igreja, e ele está tratando aqui a respeito da prova da paciência que persevera. Quando nós olhamos para esse texto, ele começa dizendo assim, no versículo 1, atendei agora, ó ricos. E é interessante porque a gente precisa entender, nessa primeira parte, a quem Tiago está se referindo. Porque ele diz o seguinte, atendei agora, ó ricos, chorai lamentando por causa da vossa desventura. A palavra desventura aqui pode também ser traduzida como desgraça, como miséria. Então, nós chegamos à conclusão, olhando aqui de início, que Tiago ele não está falando para os crentes ricos. Ele está tratando daqueles ricos que eram opositores aos irmãos, que eram pobres e simples. Isso fica mais claro para nós, que Tiago aqui não está se referindo a respeito dos crentes, quando você vê o versículo 2, que ele fala a respeito dessas riquezas que são corruptas. Ou no versículo 3, que ele diz que a prata está enferrujada, de que o ouro está aparecendo na ferrugem, de tal forma que eles serão testemunhas para condenar esses ricos. Mas, pastor, se Tiago ele não está falando com os crentes diretamente a respeito deles, ele está falando de quem? Ele está falando para os crentes. Ele está falando a respeito daquele entendimento que todos nós temos, de que vivemos em um mundo quebrado, amaldiçoado pelo pecado, um mundo que é injusto, um mundo que é animal, um mundo que é selvagem, que não tem misericórdia e oprime todo aquele que é frágil e pequeno. E ele está dizendo, você, meu irmão, frágil e pequeno, olhe para o que Deus fará para esses grandes ricos do mundo. O que nós aprendemos com isso? Aqui nós aprendemos, irmãos, que nós não devemos desejar ser como os ricos desse mundo e nem nos tornarmos como eles. Você está anotando? Anota isso aí para você não esquecer. Não devemos desejar ser como os ricos desse mundo e nem nos tornar como eles. Você há de concordar comigo que em algum momento da sua vida você já se pegou
sentado em algum lugar, parado num canto, pensando como a sua vida seria muito melhor se você fosse rico? Te peguei, né? Eu também já fiz isso. Imagina que coisa maravilhosa, não seria? Não ter mais problemas, porque a gente pensa que o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. De como seria bom não ser servo lá no nosso trabalho, mas, na verdade, sermos o próprio patrão. De como seria bom comer, se vestir, ir aonde bem entender, na hora que bem entender e quando bem entender. Seria maravilhoso, não é? A gente tem essa sensação gostosa. E de cara eu preciso fazer uma afirmação para que você não interprete errado o que eu estou tentando te ensinar. Meus queridos, ser rico não é um pecado. Ser rico, ser abastado, ter muitos bens materiais, não é pecado. Vide quando nós olhamos a palavra de Deus, e o próprio Davi, lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, 12, diz: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Davi está dizendo, olha, a riqueza é algo que o próprio Deus dá. Então, ser rico não é pecado. A gente poderia também dizer a respeito de Moisés, que lá em Deuteronômio 8, 18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê hoje. Então, Moisés também está dizendo, olha, é Deus quem dá força para que você trabalhe e tenha riquezas. Ser rico não é pecado. Quando nós olhamos Abraão, riquíssimo, Jacó, muito rico, Davi, Salomão, José de Arimateia, que cede o túmulo para que o corpo do nosso Senhor seja colocado, a gente aprende que riqueza, ser rico não é pecado. O problema é colocar o coração na riqueza. Eis aí o problema. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Ser rico não é um problema, desde que o seu amor não seja a sua riqueza. Entretanto, irmãos, se a gente parar para pesquisar, se você for no seu chat aí, ou no Google, não finge que você não usa não, eu sei que você usa, e digitar, existe algum mandamento na Bíblia para que os crentes se tornem ricos? Sabe quantos mandamentos a respeito disso você vai achar? Nenhum. Mas se você for lá e pesquisar quantas advertências temos na palavra de Deus a respeito do cuidado com as riquezas, você vai encontrar muitas advertências a respeito disso. E isso está lá porque Deus sabe que nós desejamos ser ricos também. E que nós temos que livrar-nos disso. Porque desejar ser rico é um ato pecaminoso do nosso coração. É rebeldia, é uma busca por independência, é o ajuntamento de coisas perecíveis. Tiago, ele descreve a respeito como que isso é danoso para a nossa vida, esse desejo, dando 4 motivos para nós não sermos como os ricos desse mundo. O primeiro motivo que ele dá é por causa do julgamento que espera esses ricos. A gente leu aqui o versículo 1, e o versículo 1 diz que os ricos deveriam lamentar, chorar, por causa da miséria que sobrevirá sobre eles, da desgraça que sobrevirá sobre eles. E o que ele está dizendo é que há um julgamento que no fim de todas as coisas culminará na destruição daqueles que amam as suas riquezas materiais,
que são apaixonados por aquilo que esse mundo pode oferecer. Então, por isso, Tiago, ele nos ensina, olha, não sejam como os ricos desse mundo, porque tem um julgamento esperando cada um deles. Tiago, ele diz, ó, se você idolatra bens, se você idolatra as riquezas, se os seus sonhos são daqui, se arrependa. Se os seus sonhos são para essa terra, chore lamentando. E não é simplesmente um choro de tristeza, é um lamento inconsolável. É para que você tenha o entendimento de que se você não compreender a profundidade da idolatria das riquezas, você será enganado e perecerá no inferno. É isso que o texto diz para o nosso coração. Queridos, os sonhos daqui serão sepultados aqui, enquanto os da eternidade serão vividos na glória. Nós não devemos ser como eles também, por causa de que os seus tesouros são passageiros. Olha o que ele vai dizer no versículo 2 e 3. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Ele diz, olha, não queiram ser como os ricos desse mundo, porque esses tesouros vão perecer, não são eternos. Para muitos, se tornar rico é um objetivo de vida, pois eles desejam ostentar, eles desejam ter poder, eles desejam caminhar pela rua orgulhosos daquilo que conquistaram com suas próprias mãos. Naquele tempo, a demonstração desse glamour, dessa riqueza toda, era em roupas festivas. Sabe, os ricos daquele tempo tinham várias roupas festivas, roupas cravejadas de pedras preciosas, roupas tecidas com fios de ouro, roupas talares. Até os religiosos daquele tempo amavam aquelas roupas. Eles se vestiam com roupas de linho finíssimo. E Jesus, ele condena os religiosos por causa disso. E mais do que isso, aquele tempo era parte do seu orgulho, era parte da ostentação, ter muitíssimas joias, ter prata, ter ouro guardado nos seus cofres. Quando você vê alguns reis do Antigo Testamento, e quando viam outros reis visitá-los, eles abriam o cofre para mostrar para aqueles reis o quanto aquela nação ela é próspera, o quanto eles eram poderosos de ouro e de prata. Eles mostravam os seus exércitos e diziam, vejam só, quando nós temos poder. Tiago diz, olha, as roupas já estão sendo comidas de traça e serão mais ainda. Vai me dizer que assim como eu, você já não bateu aquela tristeza quando você pegou aquela camisa que quase não sai do couro, sabe? Aquela camisa, todo dia você abre o guarda-roupa e pega sua esposa e diz assim, de novo? Ou aquele vestido belo que você tem, você gosta de usar ele, aquela roupa de vedeu, sabe? E aí quando você vai ver, a camisa está com furinho, o vestido deu um descosturado, bate uma angústia, né? Fala assim, nossa, que tristeza, a camisa tem que jogar fora agora. Agora é um sofrimento ter que levar um homem para comprar roupa, imagina que delícia que vai ser. Até ele escolher o que ele quer, ou na verdade até você escolher o que ele quer. Mas Tiago está dizendo, é perecível, queridos. Já está sendo comida de bicho, de traça. Aquelas roupas nossas que estão amontoadas lá no nosso guarda-roupa e a gente nem põe, mas que a gente sente mais prazer em vê-las lá do que doar para quem precisa.
Aquele dinheiro que a gente tem no banco, que está rendendo. Ou aquele dinheiro debaixo do colchão, talvez você está nas antigas ainda. Que quando um familiar está precisando, a primeira coisa que você diz é, olha, na reserva de emergência a gente não vai mexer. E prefere ficar com ele guardado, rendendo. Tiago está dizendo, não amontoem riquezas. Não fiquem guardando roupas, como coisas importantíssimas da vida. Esses trapos e ferrugens que vocês estão acumulando serão testemunhas contra nós naquele dia. Tiago está dizendo, ricos, vocês gostam de roupa linda, cara, comer em lugares chiques, andar no carro do ano, vocês amam essas coisas, né? Vai tudo perecer. Não vai ficar nada aqui. A gente se lembra das palavras de Jesus para nós, lá em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e aonde ladrões escavam e roubam. Acumuleis para vocês tesouros nos céus. Não sejam como eles, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Não sejam como eles também, porque eles são fraudulentos. Eles são defraudadores. Veja o que o versículo 4 e 6 vai dizer. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aí versículo 6, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago, ele sabe que a gente ficar rico honestamente é algo difícil. Ser rico honestamente, começar do zero e se tornar rico, sem enganar ninguém, é algo que não é para todo mundo, é para poucos, irmãos. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, tomem cuidado, irmãos, para não querer ser como esses ricos do mundo, porque essas riquezas podem trazer perigos para vocês. E Paulo, ele diz em 1 Timóteo 6,9, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Queridos, desde que o mundo adentrou o pecado, enriquecer geralmente está atrelado a maneiras fraudulentas de conquistar patrimônio. Quer seja sonegando impostos, aí ainda nós temos os arautos da economia, né, que dizem sonegar é legítima defesa, enquanto Jesus diz que é para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Enquanto vivemos num mundo em que você aprende desde a concepção que para ser grande de verdade, você precisa subir nas costas do outro. Você precisa derrubar o outro. E esse desejo por ser rico como os ricos do mundo pode te levar a caminhos de fraude. Irmãos, nós vivemos num país cheio de corrupção. Nesse ponto é vergonhoso ser brasileiro. Nós vivemos um país em que rombos e desvios são quase que bom dia nos jornais. E quem paga a conta no final?
os oprimidos, os pobres, esses lavradores que precisam do alimento de cada dia e não recebem, porque existem máfias destruindo e comendo tudo o que eles plantam, tudo o que eles trabalham. Fraude para todos os cantos. E eles faziam o pior. O versículo 6 diz que eles diz assim: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago está dizendo, olha, vocês são ricos, são poderosos nesse mundo, e vocês vão lá e corrompem os juízes dessa terra. Vocês pagam caro para poderem destruir rios e mares. Vocês despejam dinheiro na população. Vocês colocam dinheiro nos governos para calá-los. Enquanto que os pescadores, os ribeirinhos, os pobres, convivem com a sujeira que vocês derramaram naquilo que eu criei. Não queiram ser como eles, porque eles fazem o mal e matam. Tudo por causa de riquezas. Em quarto lugar, ele diz que nós não devemos ser como eles e nem desejar, porque eles foram entregues às suas cobiças. Olha o versículo 5. Entregues às suas cobiças. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Irmãos, há uma postura a respeito da santidade e da justiça de Deus que deveria aterrorizar a humanidade. É quando Deus entrega o homem às suas cobiças. Romanos capítulo 1, verso 21 a 24, Paulo diz o seguinte: porquanto tendo o conhecimento de Deus, eles sabem que Deus existe, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, se mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à sua imundícia. Tome cuidado para que você não deseje ser rico como os ricos desse mundo, porque Deus pode ouvir o seu pedido e permitir que você se torne o rico que você almeja ser, como esse mundo te ensina a ser, para que você engorde. Sabe qual que é o exemplo, a ilustração que Tiago está usando aqui? Sabe aquelas festas de interior, de fim de ano, Natal, Ano Novo, que você passa o ano inteiro engordando o porquinho? Ele vai cevando, ele vai engordando, bate o sol nele, chega a iluminar aquela pançona, lustrosa. E a sensação do porco é que ele está sendo muito bem tratado. Mas que delícia, é comida toda hora, é coisas gostosas o tempo todo, e o porquinho ele come, ele come, ele come, ele come, e o coração dele vai se engordando para virar toucinho na festa. Tome cuidado para que o seu coração não se engorde de riquezas dessa terra, para que o fim não seja você julgado e condenado ao inferno eternamente. Tome cuidado com o que você pede a Deus. Jesus, certa vez, ele falou de um homem rico que produziu com abundância, mas era avarento. Lá em Lucas 12, 15 a 21, diz assim: o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele é razoável. Ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho aonde guardar, recolher os meus frutos? E ele disse: farei isso,
Destruirei os meus celeiros e construí-los-ei maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Muitos bens. Descansa, come, bebe, regala-te, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Tiago está dizendo: não queiram ser como eles, não queiram ser porque eles foram entregues às suas cobiças. O propósito da vida do cristão, preste atenção nisso, não é ser rico de coisas dessa terra, é ser rico para com Deus, para coisas da eternidade, para coisas que não são perecíveis, para coisas que não são transferíveis, para coisas que não acabam. Deus te chamou para ser rico, para a glória dEle na eternidade, meu irmão, não para essa terra. Pastor, isso então quer dizer que eu não posso planejar. Você pode planejar, você deve planejar. Deus é um Deus de planos. Você pode ter reserva de emergência, mas tem que ter coragem de botar a mão nela quando surgir uma emergência. Você pode ter uma previdência privada, pensando no seu sustento do futuro. Isso é sábio. Você que, assim como eu, ainda é jovem, ou está chegando à juventude, o momento de trabalhar, pense na sua velhice, quando você não terá mais energia para trabalhar, quando você não terá tanta saúde para trabalhar e precisará de dinheiro para continuar vivendo. Pense nisso, mas não ponha a sua esperança nisso. Não confie nisso para o seu futuro, porque o seu futuro ainda nem é real. Pode ser que você que está ouvindo esse sermão está assim, até que enfim, pastor, um sermão que não é para mim, porque eu não sou rico, esse aí não é para mim não. Hoje eu me dei bem, hoje eu vou para casa leve. Eu vou ter que tirar sua paz, não é de jeito. Irmão, se nós formos levar em conta que naquele tempo do qual o Tiago está falando, não havia tecnologia, não havia acesso à saúde, educação, oportunidades, longevidade, superalimentação como hoje, paz para servir a Jesus, porque ele envia essa carta para as 12 tribos dispersas, para a gente que foi perseguida por causa de Jesus. E aqui tem alguém perseguido por causa de Jesus? Que não pode professar sua fé publicamente? Não, né? Ainda não. A gente pode se considerar muito rico, não pode? Essa palavra é para todos nós. Eu queria te dizer que você não deve se tornar como eles se você ficar rico algum dia. Porque isso pode acontecer. E vejam só, se por bênção de Deus você fizer um bom trabalho, bons negócios, negócios justos, e você se enriquecer, lembre-se, guarde isso na sua memória. Deus espera que você dedique mais tempo em pensar como compartilhar a sua riqueza, do que como ajuntar mais riqueza. Deus espera que você se esforce muito mais em como ser generoso do que como reter, porque melhor é dar. Você tem se portado como alguém generoso? Você tem abençoado pessoas necessitadas? Você tem contribuído com o avanço do Evangelho por meio de dízimos e ofertas?
Ou você é aquele que diz, não, pastor, dízimo é coisa do Antigo Testamento, Novo Testamento não é assim, não. Te lembro da viúva pobre, que só tinha 2 moedas e deu tudo o que tinha. Deus nos chama, irmãos, a sermos generosos. Deus nos chama a sermos pessoas que compartilham tudo que é dele e está nas nossas mãos. Como bem foi dito na liturgia, tudo é do Senhor. Ele só coloca na nossa mão para administrar por um curto período de tempo que passa como fumaça. Eu quero te lembrar também que a sua maior riqueza nessa terra é a sua família. Às vezes a gente se esforça tanto para buscar o dinheiro que a gente se esquece da nossa casa. Às vezes a gente discute tanto por conta de dinheiro no lar que parece que a nossa vida gira em torno de dinheiro. Não faça isso. Sua maior riqueza é sua família. Não perca a sua família pela ganância de ganhar o mundo. Bom, Tiago já nos ensinou que nós não devemos desejar ser como os ricos desse mundo e nem nos tornar como eles. Agora ele vai nos ensinar a esperar com paciência a nossa recompensa no Senhor. Olha aí para o versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago falou para os ricos, a respeito dos ricos que estavam fora, e para os crentes que estavam na igreja. Porque eles sofriam aquilo que os ricos faziam. Agora ele está falando para os irmãos da igreja, pobres, fragilizados, necessitados. A palavra dele, ele traz o ensino de que nós precisamos esperar com paciência a nossa recompensa do Senhor. Ele dá aqui 3 exemplos de como ter paciência. O primeiro exemplo que ele dá é o exemplo do agricultor. E ele usa a imagem do agricultor porque era de conhecimento daquele povo. O agricultor, ele é muito paciente. Veja só, ele planta a semente certa, no terreno certo, na época certa e nas condições certas. Ele trata a terra e ele coloca a semente dele lá. A semente, ela nasce, ela cresce, ela floresce, ela frutifica. E nisso tudo, o agricultor não tem controle de nada. Você já parou para pensar o que é plantar alguma coisa? É você pegar uma semente, furar o chão, colocar a semente, tampar, regar e esperar que milagrosamente ela cresça. E que ela se torne um frondoso pé de mangas, para na época de manga ter suco de manga, salada de manga, manga de manhã, manga de tarde, manga de noite, só não pode manga com leite. É um milagre, irmãos, incontestável. A paciência, a perseverança do agricultor. E Tiago diz, olha, vocês estão vivendo esse mundo debaixo da mão pesada dos governantes que os roubam, que causam injustiça na vida de vocês. Sejam como os agricultores, sabe? Sejam como eles. Porque esses agricultores, eles plantam e eles não esperam qualquer fruto. Eles esperam um fruto precioso da terra. Precioso. Queridos, e ele diz o seguinte, veja só. Tenham isso no coração de vocês. Porque nessa terra nós somos agricultores espirituais. Você é um agricultor espiritual, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê?
Porque você é aquele que Deus semeia a semente no coração. O seu coração é o campo. A semente é o quê? A palavra. E Ele espera que você dê frutos, para que você mostre o fruto do Espírito Santo que Ele te deu em tudo que você faz. Então seja paciente. E é interessante no versículo 9, ele diz assim, olha, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Ele está dizendo, ô lavrador, quer ser um bom lavrador? Para de olhar para o campo do seu vizinho. Às vezes a gente se incomoda demais com a vida alheia. Não por uma preocupação santa, mas porque a gente é fofoqueiro mesmo. Ele diz, olha, sejam como agricultores. Faça com que a semente de Deus germine no coração de vocês. Amem essa semente. Limpe a sujeira ao redor da sua vida e dê frutos para a glória de Deus. O segundo exemplo que ele dá é o exemplo dos profetas. Olha o que ele vai dizer. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os profetas eram homens de Deus. Eles eram oficiais encarregados de falar a voz de Deus para o povo. Fazer com que os governantes, fazer com que o povo ouvisse o que Deus tinha para dizer. E a gente sabe que muitas vezes fazendo isso, eles eram odiados. Você se lembra do profeta Isaías? Sabe qual foi o fim dele? Cerrado ao meio. Esse mundo odeia a palavra de Deus. Você se lembra do profeta Jeremias? Que ele foi preso, jogado em um poço e maltratado por falar a verdade? E ele viu daquela masmorra o povo de Deus sucumbindo e se tornando escravo. Você se lembra de Daniel? Jogado na cova dos leões, porque estava proibido de orar. No Novo Testamento, vocês lembram de João Batista? Que apontou no nariz de Herodes que a relação de adultério dele com a esposa do irmão, com Herodias, esposa do seu irmão Filipe, era algo que Deus abominava. E o fim dele foi a cabeça numa tigela de prata. O que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que esse mundo odeia aqueles que são profetas de Deus. Atos 7,52, Estevão, antes de ser apedrejado, disse, a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Vocês são filhos de Abraão, não é? Vocês são super cheios de Deus, vocês têm a verdade. Qual dos profetas os pais de vocês não mataram? E aí ele continua, ele diz assim, até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, Cristo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. E os homens rilhavam os dentes, pegavam pedras e lançavam Estevão até a morte, aquelas pedras. Ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e o Filho à destra de Deus Pai no trono de glória. E disse, perdoa-lhes, Senhor. Não impute a eles esse pecado. Sabe o que isso nos ensina? Que nessa terra nós somos profetas de Deus, com a palavra de Deus. E que ao exemplo deles nós temos que testemunhar o Evangelho aonde quer que a gente pisar. Sendo oportuno ou não. Esse mundo odeia os profetas de Deus e é fácil você ver isso. Você percebe que os púlpitos deixaram de ter a pregação da palavra para ter palestra coach, para afagar o ego e para não confrontar a malignidade do nosso coração. Somos chamados a ser profeta de Deus.
Pastor, mas isso é muito difícil. É difícil e vai piorar. O que a palavra de Deus diz em Mateus 5? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentir disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 6. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Você aceitou a fé cristã? Você é um crente? Coitado, o Ivan e a Sara já devem estar chateados ali, porque estou apertando o calo, né, gente? Mas é assim, vocês já estão pelo menos chegando, sabendo o que é. Queridos, não há como você seguir a Cristo e você não ser perseguido. Não há como seguir a Cristo e não ser odiado. 2 Timóteo 12 diz, e na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você é crente, você será perseguido. Esse mundo vai te odiar. Esse mundo detesta os profetas de Deus, mas você foi chamado para ser boca de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Tome isso para o seu coração. Não abdique, não troque ser profeta de Deus pelas riquezas mundanas dessa terra. Porque elas passam, mas a palavra de Deus nunca passará. Não duvide do amor de Deus enquanto a pressão e a perseguição aumentarem sobre a sua vida. Porque a vontade de Deus jamais levará você aonde a graça não lhe possa sustentar. Se Deus te levou para um lugar, Ele te sustenta ali. Terceiro exemplo que Ele dá é o exemplo da paciência de Jó. Como agricultor, devemos continuar trabalhando. E como os profetas, devemos continuar testemunhando. E agora, o exemplo de Jó, versículo 11 diz, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó foi um homem piedoso, justo, riquíssimo, bom pai, um exemplo de homem de Deus, que se preocupava em primeiro lugar com a glória de Deus. Deus mesmo diz isso a respeito dele. Lá no capítulo 1, Deus diz, conversando com Satanás, Deus diz o seguinte, ele é um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, temente a Deus. Imagine Deus falar isso de você. Que coisa grandiosa da obra de Deus. Mas Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu todos os seus filhos nessa terra. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu a sua honra da esposa. Jó recebeu a acusação dos seus amigos. E nisso tudo ele se perguntou por quê 16 vezes. Por que, Deus? Por quê? Pode ser que você está vivendo tempos difíceis na sua vida, você está perguntando por quê. Teve outra pergunta que Jó fez também. Na verdade, não pergunta, mas ele expressou também a sua tristeza de estar vivendo aquela circunstância que ele estava vivendo. Sabe quantas vezes ele expressou isso? 34 vezes. Ele expressou diante de Deus o quanto estava doloroso o que ele estava passando. Irmãos, esperar com paciência não significa que a gente vai ter todas as perguntas respondidas. Nós vamos perguntar por quê e Deus muitas vezes não vai responder. Não significa também que nós não vamos ficar tristes. Nós vamos. O nosso mestre disse, no mundo tereis aflições. Mas perseverem. Assim como Jó que perdeu tudo, perseverem. Porque Jó, no meio dessa dor, lá no capítulo 1, versículo 21, ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 13, verso 5, ele disse, ainda que Deus me mate, ainda assim
esperarei nele. Um homem com coração paciente, entregue, um exemplo de como Deus nos sustenta por mera graça, por misericórdia. E Ele se revela a nós, e Ele nos aperfeiçoa, assim como Ele purifica o ouro no calor mais quente da chama, assim como uma joia preciosa, suja, lavada e lapidada para expressar toda a sua beleza, assim nós devemos ser pacientes e esperar a nossa recompensa, não desse mundo, mas do Senhor. Nós temos de ser, em tempos de provação, como os agricultores, esperando a colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a Deus, como os profetas testemunhando a verdade sem medo, mesmo que em meio ao sofrimento, e como Jó, esperando naquele que há de cumprir seu propósito em nossas vidas. Irmãos, eu iniciei esse sermão falando a respeito de um poema, Os Pobres, de Cecília Meirelles. E pode ser que, durante esse sermão, você teve a sensação de que eu estava exaltando e dizendo que toda pessoa que perece de bens materiais tem direito à salvação e à eternidade. Não é isso. Na verdade, os pobres a quem eu me refiro são aqueles que estão descritos em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O pobre de espírito é aquele que sabe que é tudo graça, que não tem nada, que não merece nada, e que recebeu o maior tesouro, a pérola preciosa, e que ele está disposto a abandonar tudo, para ter esse tesouro eterno. Não aceite as migalhas dessa terra. Não deseje as migalhas dessa terra. Ame a glória de Deus. Almeje as bênçãos que só Deus pode te dar e que ninguém pode te tomar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Vivemos em um mundo materialista, amantes dos prazeres e das riquezas. É assim que nós somos formatados a ser, Senhor. Somos formatados a externamente aparentar sermos grandiosos, enquanto internamente estamos leprosos e doentes. Senhor, não permite que o nosso coração seja seduzido pelas riquezas que esse mundo oferece. Mas nos ajuda a ter olhos para a eternidade, a juntar tesouros na eternidade, a amar os tesouros que as tuas mãos podem nos proporcionar, aquilo que traça e nem ferrugem corrói, e aonde ladrão não escava nem rouba. A tua graça e a salvação, que é o maior tesouro que nós temos nessa vida e na eternidade. Que a prata e o ouro, Deus, não sejam a nossa segurança, mas que a nossa segurança seja o teu Filho ressuscitado na glória, de braços abertos, enquanto nós aguardamos o seu retorno, Senhor. A tua justiça fiel e verdadeira, coisa que esse mundo não dá. E uma verdadeira vida de glória e de alegria para toda a eternidade.
Assim eu oro humildemente na tua presença, Senhor. Amém.